estar nessa oportunidade aqui hoje. Então, bem-vindos novamente, muito felizes com tanto interesse, né? Esse tema realmente não poderia ser mais atual, e já agradecemos aqui a participação do professor Flávio. Mas antes de dar a palavra, a gente, em razão de muitos não serem associados, a gente gostaria de descrever rapidamente o que é a tal da rede que está convidando vocês. Na rede empresarial de avaliação de ciclo de vida, nós discutimos esse olhar integrado na gestão. Então, não é uma rede que necessariamente, né, debate a avaliação de ciclo de vida como metodologia, é claro que também, mas fundamentalmente a gente promove esse olhar mais integrado de impactos, de responsabilidades, de soluções, de modelos de negócio, enfim, há várias possibilidades aí de aplicar esse olhar, né, mais integrado, essa competência. Quem são os associados? Nós temos aí mais de 40 associados de diferentes setores, e isso é uma característica da rede ACV, justamente de termos essa diversidade de experiências ou não com esse olhar de ciclo de vida ou com a condução de algum estudo. Empresas que já têm uma trajetória e uma tradição de mais de 30 anos usando isso, como a BASF, por exemplo, e outras que estão começando agora. Temos consultorias, temos academia também, por exemplo, nos associados institucionais, governo, associações. Então, isso é muito importante para ter esses vários olhares, inclusive críticos, a esse tema todo, que é colocando o elefante na sala que a gente avança como sociedade. Por isso que a rede também entende que no contexto da Agenda 2030, a sua principal contribuição em potencial é justamente celebrar parcerias, promover essas aproximações entre associados, parceiros, não associados. Uma grande função nossa é conectar vocês. Por isso, quem quiser colocar no chat a organização que representa, a expectativa com essa reunião, enfim, fiquem à vontade, porque daí vocês também conseguem se conhecer aí em paralelo, sem depender de uma interação nossa necessariamente. A gente tem debates a cada 2 meses de algum tema estratégico, mas a gente também tem grupos de trabalho. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais o de economia circular, mas a gente também tem esse olhar setorial, especialmente do agro, que muitos de vocês devem ter recebido já a informação de que semana que vem temos um evento aberto também do agro, que eu já vou falar já. O GT de Economia Circular já definiu reuniões todo mês, é bastante atuante. Hoje temos a oportunidade aqui de compreender como a economia circular potencialmente pode contribuir na mitigação de mudanças climáticas. Em abril teremos o lançamento da cartilha de carbono do GT Rotulagem, que conversa muito com o olhar também de economia circular, como a gente está vendo hoje. E já tem aí agendado a gente conhecer as práticas da 3M, da Braskem, da BASF, então... E nas datas aqui que ainda não tem tema, a gente tem tema, com certeza, que já está no nosso radar. Então, como eu comentei, no agro, a gente também discute aplicações, né, concretas da ACV, ou do olhar de ciclo de vida, e quarta-feira que vem, quem tiver disponibilidade e interesse, a gente vai ter uma apresentação bem bacana, que eu acho que depois disso nenhum de nós mais vai enxergar o café do mesmo jeito. Então, diferentes tipos de preparo de café na ótica da avaliação de ciclo de vida. E na sexta que vem, o GT Rotulagem vai promover uma reunião aberta, excepcionalmente também. A gente vai ter um convidado internacional, que ele é o CEO aqui do IPD International, para falar sobre grandes tendências de rotulagem no mundo e as implicações disso, especialmente... Vai tangenciar também a questão de greenwashing, né, claims, afirmações de sustentabilidade, o quanto que elas estão confirmadas ou não através de rótulos, certificações, selos, então também é imperdível esse na sexta que vem. Vai ser em inglês a apresentação dele, mas a gente vai fazer toda aquela mediação para promover aí uma tradução das perguntas, quem não ficar à vontade de fazer a pergunta em inglês, por exemplo. Então, da minha parte, eram esses os recados. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato depois. Todos aqui receberam o link com a minha assinatura, onde também tem o celular. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Flávio, então, agora o stage seria teu. Muito, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Imagina, Sônia, eu que agradeço aqui, em nome da sua pessoa, a rede.
Antes de qualquer coisa, bom dia a todas e todos que nos assistem aqui, tanto o pessoal da própria rede quanto os convidados. Dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu acompanho o trabalho da rede desde que ela foi fundada, né? Eu sou sócio fundador de uma entidade paralela, que é a Associação Brasileira de Ciclo de Vida. A gente fez isso no começo dos anos 2000, e quando eu estava no meu mestrado ainda. Então, assim, para quem não sabe, eu fiz mestrado em avaliação de ciclo de vida, começando nos anos 90, mas defendendo no começo dos anos 2000. Vou emular aqui o grande professor Paulo Nogueira Neto. Ele falava isso do ambientalismo, e eu vou falar da comunidade ACV. Quando a gente começou, a gente cabia num Fusca com espaço. Hoje já não dá no ônibus. Então, assim, eu fico muito satisfeito e queria aqui publicamente parabenizar a rede por esse trabalho tão importante de divulgação. Eu ainda dou aula de ACV às vezes, e nas aulas, assim, sempre eu termino falando dos desafios da ACV no Brasil. E ainda tem uma linha lá que eu coloco que um dos desafios é capacitação, comunicação e divulgação da metodologia e dos seus potenciais. E eu fico sempre na dúvida se depois do trabalho da rede já não é o caso de tirar esse desafio. Porque eu acho que ainda é um desafio, mas é um desafio super bem encaminhado por vocês. Então, parabéns. Fico satisfeitíssimo de ver essa pauta, né, Sônia, aqui. No começo a gente era assim, o que é a CV? Toda hora, puxa vida. E hoje eu já não preciso em muitos fóruns falar disso, eu já começo da linha 2. Então é uma satisfação enorme poder já ir direto falando de resultados, peer reviews, usos, EPDs e outros instrumentos a partir dos estudos de ACV, que é o que realmente eu acho que interessa para as empresas, né? Então, aqui queria registrar a minha enorme satisfação de poder fazer parte dessa trajetória. Eu não vou, nós temos muito pouco tempo, então, sim, eu falei com a Sônia, né, a gente pensou numa apresentação aí em torno de uns 30, 35 minutos. Vou fazer o possível para me ater nesse tempo, para deixar o máximo de tempo para debates depois, porque eu acho que esse assunto, mais do que trazer uma grande novidade, o que eu quero, usando aqui as palavras da Sônia, é colocar o elefante na sala, né? É falar, puxa vida, temos aí um universo a explorar, e eu quero deixar essa porta aberta, mais do que mostrar uma solução definitiva. A ideia é, olha só quanta coisa tem a ser feita e podemos fazer. Então, acho que esse é o spoiler do recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje. E dito isso, eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar minha tela e dizer que essa apresentação depois, se vocês quiserem distribuir, Sônia, fiquem à vontade, tá? Só peço, se forem citar, que referenciem a fonte, como a gente sempre costuma dizer na universidade. E, bem, eu não vou ficar me atendo muito aqui aos pormenores da minha apresentação pessoal. Hoje eu trabalho como consultor empresarial e também professor de um doutorado stricto sensu na Universidade Católica de Santos, onde eu atuo com diversas frentes. A avaliação de ciclo de vida é uma meio paralela, porque eu estou dentro de uma faculdade de direito e a gente está muito mais preocupado em regulação, em superar os desafios aí da regulação. E às vezes a avaliação de ciclo de vida aparece. Ontem à tarde mesmo eu estava dando aula para o pessoal do doutorado e apareceu esse assunto. A gente pegou inclusive um caso de uma associada de vocês, a Braskem, para discutir, e foi bem interessante. E assim, só o fato de ter casos brasileiros divulgados publicamente hoje já é para mim um grande avanço. Eu sou originalmente engenheiro mecânico, então talvez os meus casos exemplos sejam um pouco mais técnicos para quem não é da área, mas a gente tem atuado em diversas frentes, inclusive no mundo agro, viu, Sônia? Eu tive projeto na cadeia do café durante a pandemia, foi muito interessante. Por conta da pandemia tivemos alguns desafios, mas era um projeto de polinização assistida com abelhas nativas, que tinha um quê de agricultura regenerativa e tal, então era bem interessante. Aí depois, quem tiver interesse, tem minhas redes sociais, e-mail, eu fico super à vontade, o que vocês precisarem, para mim é um prazer ajudá-los. E talvez muitos daqui eu conheça dessa minha parte ACV lá atrás, né, quando eu no mestrado, para quem não conhece, eu estudei a avaliação do ciclo de vida da usina da eletricidade produzida na usina hidrelétrica de Itaipu, tentando com isso aproximar o que é o perfil ambiental da geração elétrica no Brasil, ou pelo menos era a época. Hoje em dia mudou bastante, né? Graças a Deus, a gente já tem quase 12% só de eólica no Brasil, não sei se todo mundo sabe, isso é um grande avanço. Então, assim, naquela época era basicamente hidrelétrica, e a gente estudou a usina numa primeira tentativa de criar um banco de dados brasileiro para eletricidade gerada em hidrelétricas, com o nosso perfil, que é muito diferente do resto do mundo. Então foi quando eu me envolvi com a CV, e desde então
tenho feito alguns trabalhos na área também. E depois fiquei 20 anos na CETESB, talvez alguns aqui eu conheça de lá, né, dessa trajetória de CETESB. Lá a gente trabalhava muito pouco com a CV, mencionava, mas, como eu disse, a gente estava muito mais focado em fazer a lei ser cumprida. E depois que eu saí, já faz um ano e pouquinho que eu saí da CETESB, e uma atividade mais acadêmica, e inclusive com algumas empresas, a gente percebe que o assunto de ACV volta muito revestido das preocupações da economia circular. Professor, Professor, tá no o seu mudo. áudio mutou. Isso. Oi, voltou? Voltou. Voltou? Tá mudo de novo, professor. Tá tendo algum problema aqui no meu áudio que ele voltou a ficar mudo. Por favor, me avisem se agora acho que abriu, né? Abriu. Se tiver problema, peço desculpas, qualquer coisa, vocês me avisem, que eu vou ficar de olho no ícone aqui para ver se ele some de novo, mas peço desculpas. Mas não, só para dizer que eu tenho visto muitos estudos de ACV sendo usados, pelo menos aqui no Brasil, principalmente para fins de EPD e algum tipo de informação de produto para cadeia de fornecimento, mas também internos em empresas e no que eu atuo, que é muita questão de logística reversa e talvez economia circular, voltada a embalagens. Eu tenho visto uma procura muito grande de vários clientes meus que falam, e aí, claro, a gente acaba indicando o pessoal que a gente conhece que faz, né? Eu, hoje em dia, estou um pouco fora da execução, eu trabalho mais com peer review, em ACV, né, executando nem tanto, até porque, como tem outras atividades, é meio difícil pegar projetos desse tipo. E bem, nesse rol de atividades, principalmente acadêmicas, a gente apareceu para nós uma questão muito interessante que é voltada às mudanças climáticas. Porque dentro do nosso doutorado lá em Santos, existe uma linha de pesquisa muito forte de mudanças climáticas e nessa se fala o tempo todo em transição energética. E aí começou a criar um incômodo, pelo menos para mim, como pesquisador, puxa vida, mas será que a gente vai depender só de transição energética para conseguir atingir metas climáticas? Será que não tem ações em outras áreas? E aí é óbvio que tem, né, para quem é da área de mudanças climáticas, eu vou dar daqui o exemplo da curva MAC, que eu acho que muitos conhecem, né, que é aquela curva que a McKinsey fez de custo por tonelada evitada para cada diferente alternativa de mitigação. E lá tem muita coisa ligada, por exemplo, à economia circular, a outras questões que não são especificamente questões ligadas à energia. Então, a gente começou a desenvolver uma linha de pesquisa disso. Então, o meu papel hoje aqui, pelo menos o meu propósito com vocês, é apresentar, discutir, chamar atenção para esse papel da economia circular na mitigação das mudanças climáticas. Que, como eu fui descobrir, a hora que eu comecei a pesquisar, né, eu trouxe a Renata, acho que a Renata está aqui nos acompanhando como convidada, queria inclusive saudar e agradecer a Renata pela gentileza de me ajudar nesse trabalho, de compartilhar comigo essa pesquisa, que foi muito bacana, e a gente percebeu que internacionalmente já tem um corpo de conhecimento muito forte nesse assunto. Eu vou citar aqui algumas referências, tive até como professor, como acadêmico, cuidado de, ao final, relacionar as principais referências. Então, quem tiver interesse vai poder buscar. São referências principalmente de 2021, 2022, porque o trabalho foi feito o ano passado. Então, esse ano já tem algumas coisas novas acontecendo. Mas é interessante perceber que várias entidades, como o World Resource Institute, o próprio IPCC, a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, órgãos internacionais de países como a GIZ, que é o órgão de apoio do governo alemão, a cooperação internacional, né, todos eles destacam o papel da CV e da economia circular no combate às mudanças climáticas. E a gente no Brasil ainda não tem essa discussão. Então, o que eu queria era aproveitar o ensejo para provocar aqui a rede para que a gente transforme isso num assunto não só de pesquisa, mas principalmente de aplicação nas empresas, na estruturação das suas políticas e estratégias climáticas e, como eu vou colocar aqui, quem sabe, da NDC brasileira. E a gente fez esse trabalho basicamente pensando em governo. Então, o artigo, que eu depois tenho o link, é um artigo de download gratuito, quem tiver interesse pode baixar e ler, o artigo meu e da Renata. Ele foi originalmente escrito em espanhol para ter um alcance maior na América Latina, até porque a gente fez um estudo de caso naquele trabalho, que eu não vou mencionar aqui, porque eu acho que não é o nosso foco, mas quem tiver interesse está lá descrito, da NDC chilena. O Chile, de uma forma pioneira na América Latina, incorporou nos seus compromissos climáticos como país um capítulo lá de economia circular,
que foca basicamente em estabelecer um roadmap e uma ação concreta em orgânicos e materiais de construção. Mas a gente percebe que tem muito potencial, por exemplo, em países como o Brasil, onde realmente a gente tem diversas frentes de atuação, e é isso que eu quero focar, tentando ser sucinto, né, para a gente poder deixar tempo para as discussões. Bem, a questão, que é um ponto de partida, que é esse incômodo, é uma constatação, que não é minha, é do IPCC, de que embora 51%, eu estou falando de 2021, tá? Para pré-COP isso, pré-COP 26, em 2021, 58% dos países signatários já tinham entregue NDCs, só que, mesmo que todas as ações previstas por todos os países nestes compromissos climáticos fossem implementadas, havia uma estimativa do IPCC de que até 2030 só 12% de redução de emissões poderia ser obtido. E isso não seria suficiente para atender as metas do Acordo de Paris, que a gente sabe mudou, né, em relação a Kyoto, de perspectiva. Então a gente não está mais falando no Acordo de Paris de reduções percentuais, de metas de redução, e sim de uma meta de resultado final, que a gente aqui em ACV poderia chamar de endpoint, talvez, né? De você ter ali manter a temperatura em 1,5, né? Não aumentar além de 1,5, preferencialmente, sem dúvida, não aumentar além dos 2 graus. Então, quando a gente fala isso, para chegar nessas metas, o IPCC, no seu 6º relatório, ele calcula que seriam necessárias reduções da ordem de 45%. E a gente começa a entender, então, mas por que as NDCs atuais não são capazes de fazer isso? Segundo, de novo, o IPCC, porque elas focam apenas sobre 49% das emissões globais. E aí o discurso que eles criam é dizer o seguinte: as metas do Acordo de Paris só serão atingidas se a gente mudar a forma de produzir, consumir, descartar os produtos e os serviços. Quem fala isso é a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, que é um órgão das Nações Unidas. Então, para quem já viu aí alguma similaridade com a ACV, é justamente do que a gente está falando. Está aqui claramente exposto uma interpretação do conceito de ciclo de vida. Ou seja, é aí que a gente tem que atuar, segundo a Convenção Quadro, para chegar em metas climáticas mais ousadas. E aí, bem, o que a gente começa a refletir e qual é a origem desse ponto, né? E aí, a interpretação de várias entidades, eu estou citando aqui a Ellen MacArthur Foundation e a GIZ, que é o órgão de cooperação alemão, mas tem várias outras, como o World Resource e o próprio IPCC, que colocam o problema é que a gente tem metas praticamente exclusivamente dedicadas à transição energética, seja mudança de fonte para renováveis, seja mesmo no aumento de eficiência energética de processos. Tudo isso é muito importante, sem dúvida, é o ponto fundamental, mas a gente não pode, por ter esta prioridade, esquecer do resto. Então, o que eles colocam é que existe quase que um desprezo pela eficiência no uso dos recursos e que teriam aí nas suas cadeias produtivas grandes potenciais, né? Eu estava esses dias ouvindo um podcast desses de meio ambiente com uma entrevista de um responsável de uma indústria do alumínio falando da redução da emissão de carbono quando você troca, né, a extração de bauxita, né, e a produção do alumínio a partir de material virgem pela reciclagem de latinhas, que a gente sabe que é uma prática bastante difundida no Brasil. Então ele começa a dar dados e você começa a olhar, assim, tamanho de pegada evitada, vamos chamar assim, de carbono, e tenta colocar isso em outros cenários. Aí você fica refletindo, tá bom, e se a gente colocar isso na cadeia do vidro? Se a gente colocar isso na cadeia do aço? Então é exatamente isso que principalmente a Ellen MacArthur, no relatório que eu estou citando aqui, coloca. A gente tem que começar a olhar para algumas cadeias prioritárias, porque é nelas que a gente vai conseguir atuar sobre os 55%, né, que seria essa fatia verde do gráfico de pizza, que a gente ainda não está olhando. Ele diz, não é, a gente precisa complementar, não é tirar o foco da transição energética, que é a prioridade, ninguém nega, mas precisamos paralelamente avançar também nesses outros 45%, porque é uma fatia extremamente expressiva e que guarda possibilidades extremamente custo-efetivas de redução de pegada de carbono, como, por exemplo, a própria reciclagem do alumínio que eu estava falando. E aí, a questão é, como mitigar? E todos eles, aqui eu cito 4, né, IPCC, Fundação Ellen MacArthur, a GIZ e o World Resource Institute, mas, assim, eu não encontrei nenhuma publicação que fale do assunto e não chegue nesta conclusão,
que a economia circular seria uma abordagem bastante efetiva e fundamental para acelerar a mitigação dos gases de efeito estufa, principalmente por seu potencial de olhar essa eficiência de uso dos recursos naturais. E aí o que todos dizem é que a gente precisa associar o crescimento econômico a um modelo que promova regeneração e restauração de capital natural. E aí eu vou também aqui fazer um paralelo um pouco com o que a Sônia falou bem no comecinho, que é, especificamente no Brasil, a importância do olhar da economia circular nas cadeias do agronegócio. Eu estou falando aí não só o tradicional agronegócio, quando a gente fala agronegócio, já pensa pecuária. Estava vendo esses dias uma parte da estratégia Net Zero, por exemplo, da JBS, que aqui, inclusive, parte dessa rede, tem uma parte muito importante focada, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, aí também por conta de entidades de pesquisa hoje aqui presentes, destacar isso, né? Na redução da fermentação entérica, né, nas emissões oriundas de fermentação entérica de ruminante. Eu estava também acompanhando esse mesmo podcast num outro dia, com uma outra entrevistada do grupo, né, JBS, e a pessoa falando de estímulos à pesquisa de enzimas para ração bovina para a redução de metano oriunda da fermentação animal. Então, são exemplos, né? A gente tem muitos de agricultura regenerativa que mantém o carbono no solo e diversas outras estratégias que a gente, como um país que tem nessa atividade agropecuária, vamos chamar mais tradicional, grandes oportunidades. Mas a gente também tem, óbvio, o biocombustível, né? A gente tem essa grande vertente. No Brasil nós temos a sorte de ter instrumentos até como o RenovaBio, que já dão um outro potencial e uma outra escala e já apoiam o desenvolvimento de energias, mas a gente está voltado de novo para a energia. E aí a gente começa a olhar para outras cadeias, papel e celulose, cadeias ligadas a insumos que vêm até mesmo para fonte de matéria-prima de bioplásticos, que podem ser fortalecidas, inclusive com políticas públicas para isso. E aí, as abordagens que tanto aqui GIZ, quanto a Agência Ambiental Europeia e diversos outros autores sugerem, não foge do óbvio da economia circular, né? Que eliminação de desperdício, aumento de vida útil, evitar downcycling, ou seja, melhorar a qualidade da reciclagem, do reuso que a gente tem hoje, reduzir incineração, trocando a incineração talvez por questões ligadas à reciclagem. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem, por exemplo, a incineração de resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem alguns projetos que podem talvez ser aperfeiçoados, ampliando a reciclagem, ampliando a taxa de recuperação com maior valor dentro da economia circular e com reflexos também na emissão de gases de efeito estufa. E aí é interessante porque eles colocam, né, dentro dos 3 grandes princípios da economia circular, uma conexão de como é que isso se encaixa com os principais pontos da mitigação climática. E aí eles colocam, por exemplo, quando você fala de eliminar, né, aquele design out waste, que o pessoal de economia circular o tempo todo fala, é isso, é revisar produtos, é revisar projetos, embalagens, é atuar na redução de resíduos tanto dentro das fábricas quanto nas cadeias produtivas, é substituir materiais por aqueles de menor pegada de carbono, ou seja, é o que a gente já sabe fazer, mas é encaixar isso num framework, é colocar isso como parte de uma estratégia deliberada para a busca de uma agenda climática, promover essa conexão. Eu tive a oportunidade de prestar serviço para uma empresa grande aí do agronegócio, né, de insumos para o agronegócio, e a gente estava discutindo embalagem. E hoje eles têm um programa de logística reversa devidamente regulamentado dentro do INPEV, acho que todo mundo aqui conhece o caso do INPEV, o programa de recuperação, né, das embalagens plásticas de agroquímicos, e é interessante porque eles falam assim, não, a gente já traz de volta, a gente já recicla. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma provocação para vocês. Por que trazer de volta? Por que você não faz uma embalagem, sei lá, compostável? Enterra, você está no campo, já vira adubo, entendeu? Sim, não sei se isso é viável, não sei se isso é possível, não sei se do ponto de vista de avaliação do ciclo de vida isso é ambientalmente vantajoso, mas por que não fazer esta pergunta? Por que não expandir seu olhar para esse ponto da cadeia do pós-consumo? Porque a empresa lá estava contando, né, e o trabalho era um trabalho de economia circular interno às operações, tá, recuperação de um resíduo, tal, produz isso, produz aquilo, para onde vai, vamos valorizar, a gente manda para aterro, mas podia reciclar. Estávamos fazendo o pessoal muito feliz com isso. E a gente falou, por que não incluir o pós-consumo também nessa reflexão? E aí a mesma coisa, né? Quando você fala em recircular produtos e materiais, você está no mundo agro, você tem a possibilidade de reincorporar nos ciclos biogeoquímicos. Então,
por que não pensar materiais e soluções que se incorporem a isso também? Então, sair daquele lugar comum e, de novo, olhar além das bordas da caixa aí para a gente poder ter ideias e propostas talvez um pouco mais ousadas. E isso tem a ver muito com regeneração, especificamente, por isso que eu estou voltando na questão do agronegócio, da agricultura regenerativa. Né? Agora, hoje em dia, a gente tem umas discussões curiosas que eu tenho ouvido falar, por exemplo, da mineração restaurativa, regenerativa, o pessoal falando de usar a ideia de regenerar também para outros tipos de recurso. E isso pode ter no Brasil, na minha opinião, um grande potencial de expansão e de, digamos assim, busca de soluções. E aí, só para dar alguns exemplos aqui do que tem sido feito internacionalmente, eu trouxe esse recorte desse estudo da Fundação Ellen MacArthur, que eles fizeram para a COP26, onde eles avaliaram 5 ciclos de vida. Eles não chamam exatamente dessa forma, mas é o que eles fazem. Então, eles pegaram alguns materiais, aço, alumínio, plástico e cimento, e a cadeia do alimento. E é interessante porque a gente está falando aqui de coisas que são objeto continuamente de estudos de ciclo de vida, né? Você pega os bancos de dados internacionais, né? Esses materiais aço, alumínio, plástico, cimento e, óbvio, os diversos tipos, por exemplo, de plásticos, né? A gente está falando de plásticos, é um universo bem amplo dentro das diversas possibilidades de resina, né? Mas eu estou querendo dizer que não à toa são coisas que o universo da comunidade do ciclo de vida já se debruça, já se dedica, já estuda, porque sabe dos potenciais que a gente tem de melhoria, de otimização e de, ao estudar o ciclo de vida, identificar tudo isso. E aí, só para mostrar, vou mostrar muito rapidamente, não vou ficar explorando os dados, senão a gente teria muitas horas aqui para poder ir a fundo em cada um deles, mas vale a pena depois, quem tiver interesse, olhar, porque, por exemplo, eles pegam aqui aço, alumínio, plástico e cimento, né, que são as cores aqui do gráfico, e eles estimam que até 2050, ações de economia circular globalmente aplicadas nessas cadeias poderiam reduzir 40% das emissões globais de efeito estufa. É claro que isso é uma estimativa teórica. Dentro disso tem uma viabilidade econômica, tem viabilidade técnica, tem questão de escala, de gradualidade de adoção de soluções, né, de você prototipar e poder dar escala até virar comercialmente viável, né? Eu estava lembrando esses dias um caso de um cliente que estava mudando material de embalagem, é um bem de consumo, uma indústria global, o sujeito lá é líder de mercado, tá, inclusive aqui, eu não quero citar o nome, mas é uma empresa que faz parte aqui da rede, eles são líderes globais em vários segmentos assim, de bens de consumo, e estavam revendo uma embalagem de um produto que é líder de mercado, eles têm 95% mais ou menos do market share global do produto deles. E ele falou, vamos mudar o material da tampa. E aí eu falei, não, legal, tá, e fomos buscando alternativas, e uma das alternativas era uma resina que eles encontraram numa notícia. Aí você vai ver, tudo bem, existe, tecnicamente já foi testada, mas é um fornecedor, uma startup da Indonésia, o cara fabrica uma escala que não atende a metade de um dia, 2 horas de produção da fábrica aqui do Brasil do cara. Aí você fala, bem, então infelizmente no momento não dá para adotar, mas vamos deixar aí anotado para, quem sabe, viabilizar, desenvolver fornecedor, mas tem um scale-up, é isso que eu quero dizer. Então, quando a gente olha para esse tipo de solução, por isso 2050, né? São coisas que talvez precise de um scale-up para a gente chegar numa solução viável. Mas o que eu quero mostrar é que eles avaliam diversas categorias, né? Eu vou tentar marcar aqui a caneta, o slide, aqui várias categorias, né? De reuso, eliminação de resíduos, para tentar mostrar onde é que estão essas oportunidades, né? E eles vão somando aqui para chegar em valores que são bastante significativos, né? A gente está falando aqui de bilhão de toneladas de CO2 equivalente, né? E eles fazem a mesma coisa depois para o material de construção, para estes mesmos materiais, mas aplicados à construção. Até o fundo aqui do gráfico tem uma cor diferente, porque eles falam assim, ainda é dentro daquele lá, né, daquele estudo que eles fizeram, mas é o recorte do uso desse ciclo de vida dentro da atividade da construção civil, por conta, obviamente, do impacto que a demanda pelos materiais de construção tem nas emissões globais de gases de efeito estufa. E a gente sabe isso no Brasil, não à toa, né? Eu já tive a oportunidade, eu nem vou lembrar o ano, acho que era 2017, 2018, talvez até, eu acho que eu tive, inclusive junto com a Sônia falando já pela rede, num evento do Sinduscon São Paulo sobre EPDs.
né? E não é à toa que o setor da construção tem essa demanda, tem essa procura, esse interesse pelos estudos de avaliação de ciclo de vida, porque a gente sabe o potencial, a gente sabe o quão importante é o olhar, né, do setor da construção, do ciclo de vida dos materiais que eles demandam, não só na escolha do material, mas de pequenas decisões, às vezes, na cadeia, inclusive para recuperação e reaproveitamento de alguns deles, né? E eles fazem também a mesma coisa dos alimentos. A gente sabe que a cadeia de alimentos é um grande também gerador de demandas aí de fertilizantes, de agroquímicos, de óleo diesel, de transportes, né, de uma série de atividades de outros setores que também têm nas suas cadeias, nos seus ciclos de vida, grandes potenciais, não só de emissão, mas de oportunidades de redução de emissão. E aí eles colocam um dado de reduzir 49% de emissões, né, na produção de alimentos. É óbvio que isso é um potencial, de novo, teórico. Não dá para pôr no lápis e dizer vamos chegar lá e garantir, porque teria que fazer uma análise, obviamente, caso a caso, muito mais voltada à viabilidade econômica e custo de atendimento de tudo isso. Eles até fazem, tem alguns dados do tipo curva-MAC, né, para quem conhece lá no relatório, mas são muito preliminares, são dados todos feitos com base em outros estudos. Eu acho que para isso realmente virar uma projeção, a gente teria que fazer individualmente, em cada situação, uma análise um pouco mais cuidadosa, principalmente com relação à viabilidade técnica, escala e custo. Mas o importante aqui é que eles colocam esse potencial, e aí, só para fechar um pouco essa discussão, eles trazem esse tema também para dentro das políticas públicas. E eles reforçam o seguinte: muito interessante as empresas começarem a fazer tudo isso, né? Eles reconhecem o valor das empresas proativas. Eu digo isso porque tem várias aqui que eu classificaria na rede como empresas proativas, até pelo fato de estar na rede, até pelo fato de se interessar e realizar estudos de avaliação de ciclo de vida. Mas eles dizem o seguinte: isso sozinho não será suficiente também. É necessário que a gente amplie, dê escala para isso, reconhecendo nos compromissos governamentais, nas NDCs, dentro do Acordo de Paris, a economia circular cada vez mais como uma parte relevante, e espera-se um dia seja realmente uma linha condutora dos compromissos assumidos. A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o UNDP, eles até classificam isso dizendo assim: eles falam, se a gente conseguir realmente influenciar países para que a economia circular seja incorporada nas NDCs, estaremos falando de uma segunda geração de NDC. Ou seja, a gente não vai só... a gente vai aprimorar a ponto de fazer uma mudança qualitativa das NDCs, porque eles entendem que hoje é muito isso. As ações de mitigação, basicamente, é isso: é combate ao desmatamento, mudança de matriz energética, mas assim, nada se fala de outras atividades econômicas que guardam esse universo de possibilidades que ele está falando no relatório. E isso tem uma importância muito grande, porque se eu olhar, e aí vem de novo a importância do olhar do ciclo de vida nisso, se eu olhar todos esses fluxos de matéria e energia, vejam só a conexão aí, né, com o ciclo de vida, de cada ciclo, de cada cadeia produtiva, de cada país, além dos ganhos locais, eu consigo evitar a translação das emissões entre países, que é um fator, é um fenômeno, vamos chamar assim, que já se tem observado com muita preocupação na Europa. Então, bom, eu vou na minha NDC, assumir um compromisso do meu país em reduzir um número X% das emissões, e uma parte disso eu faço como? Jogando a atividade emissora para o país vizinho, e aí compro o produto. Ele, claro, tem a pegada de carbono embutida, mas a emissão não foi feita no meu contexto geográfico. Ela foi feita no país de quem eu comprei essa matéria-prima, de quem eu comprei esse produto em meio de cadeia. Então, é importante nisso também começar a considerar nas contabilidades de carbono o que hoje a gente já está começando a dizer, quando a Europa fala de mecanismo de fronteira, inclusive, né, que a gente comece a ter uma rastreabilidade e uma contabilidade de carbono que seja com base não apenas em localização geográfica, como são hoje as metodologias de inventário para as NDCs, mas também que a gente tenha, paralelamente, formas de contabilizar carbono na cadeia produtiva, pegada de carbono. E aí, claro, que a avaliação de ciclo de vida surge como metodologia principal. Uma coisa importante é a constatação nesse mesmo relatório deles, né, de que isso não está acontecendo.
grande parte dos governos ainda nem sonha com colocar a economia circular nas suas políticas climáticas. Em 2001, aí um estudo já do World Resource Institute, 2/3 dos países não tinham nem sequer medidas que deem a entender que é. Não estou nem falando de usar o termo economia circular, mas de incorporar na NDC uma medida que poderia ser chamada, mesmo que seja uma reciclagem, uma coisa mais, assim, o começo, os primórdios, vamos chamar assim, os primeiros passos de uma economia circular, nem isso está lá. E quem fez, geralmente, ou são países do norte da Europa, os de sempre, que a gente os early adopters das estratégias aí de sustentabilidade, né? Holanda, Alemanha, Suécia, esse daí, ou então membros do G20, como alguns países asiáticos, do tipo Japão. E na América do Sul, tinham só 3 que minimamente falavam algo parecido: o Chile, a Argentina e o Equador. E foi por conta disso, inclusive, que eu e a Renata decidimos aí colocar o Chile como estudo de caso. Foi o que a gente fez. E aí, só para fechar nossa conversa e aqui em tempo ainda partir para o debate, o que eu quero colocar é que a economia circular pode trazer, além de tudo isso que a gente falou, benefícios colaterais para a gente do clima. Então, além da mitigação em si, você pode reduzir risco climático, né? Tornando comunidades mais resilientes, tornando a atividade econômica, por exemplo, a agricultura, mais resiliente. Esse projeto da cadeia do café que eu estava mencionando, um dos problemas, além da pandemia que a gente encontrou, foi uma geada no sul de Minas que houve, isso foi em 2020, eu acho, que destruiu um monte de cafezais, uma parte significativa da parte toda ali de perto de Alfenas, ali o sul de Minas. E eu fui lá visitar, era assustador, você viu o pé de café destruído, o cara falou, olha, eu vou ter que cortar e plantar de novo, não tem jeito, isso aqui já era. Então, se reduzir esses riscos climáticos seria muito importante. Além disso, também pode apoiar estratégias de adaptação, até mesmo em cidades. A gente agora também vai começar um projeto, provavelmente, junto com o INPE, para o segundo semestre, para discutir alternativas de cidades inteligentes na Baixada Santista, e aí tem toda uma ideia de usar algumas ações de economia circular nos municípios. Né? Tem planos de circularidade de municípios em vários lugares da Europa já, e a gente quer criar aqui também. Outra coisa muito importante é que a economia circular permite criar adicionalidade. A gente tem esse desafio, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas ações sendo feitas que não geram adicionalidade e, portanto, não geram créditos, pelo menos créditos que possam ser comercializados no mercado regulado futuro. Então, a depender de como a gente vá regulamentar o mercado não voluntário no Brasil, a gente vai precisar de estratégias e mecanismos de precificação de carbono para a geração de créditos com base em adicionalidades que talvez sejam oriundas da economia circular, e criar indicadores para isso talvez seja muito importante. E aí, uma coisa também assim que eu queria colocar é a relação com os ODS. A Sônia aqui falou do 17, eu brinco dizendo que o ODS 17 é o mais importante, que é o que viabiliza tudo, né, que é a cooperação, mas a gente tem vários ODS da área social, inclusive ligados à geração de emprego, combate à fome, estímulos a uma economia solidária criativa, que podem ser também estimulados pela economia circular. Né? A gente conhece vários casos e isso acho que não é novidade. E por fim, só dizer que quando a gente pensa em trazer a economia circular nas NDCs, tem muitos desafios. Então, para a gente fazer isso, não é só achar que o país vai chegar lá e colocar uma linha e está tudo certo. Tem questões metodológicas. Como é que você mensura essa questão geográfica, por exemplo? Como é que você lida com um produto que tem parte do seu ciclo de vida num país, parte no outro, ou você produz aqui, consome lá? Como é que isso vai ser metodologicamente tratado do ponto de vista de contabilidade de emissões? Depois, medidas práticas, né? Como é que você viabiliza isso? Talvez a gente precise de incentivos tributários, fiscais, de ajustes de algumas regulações para harmonizar e de governança. Por fim, como é que a gente vai cooperar? Como é que a gente vai estabelecer diálogo para ir adiante? E para isso, sempre vai ser fundamental um papel das entidades supranacionais como mediadoras, do tipo Nações Unidas. E a gente acha que esse papel, né, da paradiplomacia está um pouco enfraquecido e ele precisa ser resgatado. A gente tem um bom trabalho aí, acho que alguns aqui, por conhecer já o trabalho de várias entidades, empresas da rede, já estão trabalhando isso, por exemplo, no novo acordo vinculante para a economia circular, vamos chamar assim, e o combate à poluição dos plásticos. Isso está já em curso nas Nações Unidas. Fabrício Soler, que aqui está na rede, é desse grupo, desse GT, e é me orientando de doutorado lá em Santos nesse tema, está estudando esse assunto. A gente deve, em breve, talvez, aí, divulgar algumas novidades também do processo das Nações Unidas. E, por fim, dizer que empresas e governos, e aqui eu deixo esse recado, essa provocação para todo mundo que nos assiste, precisam começar a ser mais progressistas e promover
essa jornada e estimular não só internamente, mas como a gente fala de ciclo de vida, em toda a sua cadeia, tanto upstream como downstream, para influenciar outras pessoas e outras empresas para seguirem na mesma trajetória. E aí eu vou parando por aqui para deixar tempo para a nossa conversa. Mais uma vez agradecendo aqui a rede, a Sônia especificamente, na pessoa da Sônia, toda a rede que me convidou. Deixa uma frase final da UNFCCC, a Convenção Quadro, né, dizendo que as estratégias climáticas estão muito focadas em renováveis, na eficiência energética e no combate ao desmatamento, mas elas estão desprezando um vasto potencial da economia circular. Eu espero que a gente agora, já com essa provocação, possa pensar em formas de gradualmente a gente explorar esse potencial e não deixar ele ser perdido ao longo do tempo. Deixo aqui, por fim, algumas referências. O próprio capítulo que a gente escreveu, tem um link aí para download gratuito, quem quiser está à disposição, e os outros que a gente usou, todos eles devidamente referenciados aqui também para quem quiser. Tá bom? E com isso eu encerro minha apresentação, vou voltar aqui do meu compartilhamento de tela e fico à disposição para a gente discutir o assunto. Obrigado, gente. Bom, eu acho que eu posso falar por todos aqui, Flávio, que foi, além de uma aula, foi muito generosa a sua explanação de como você compartilhou tantas conexões, inclusive com as propostas da rede, né? Eu acho que talvez a rede começou uma coisa mais tímida, de compartilhar experiências dos associados, e percebeu o quanto que tem aí, justamente, né, correlação com a economia circular, que acreditamos que já complementar a avaliação de ciclo de vida, porque ela tem um poder de engajamento, de interesse. A gente vê aqui quase 60 pessoas. Falou em economia circular, a pessoa já quer fazer parte, já quer ser parte da solução, inclusive. E a gente acredita que a avaliação de ciclo de vida é uma forma de tirar dúvida, de talvez calcular na ponta do lápis se algo que é afirmativo da economia circular realmente faz sentido no todo. Então, essa é a essência, né, Aledo, que a gente promove aí nas diversas reuniões do GT de Economia Circular e também nas reuniões bimestrais. Você falou do Fabrício. Ano passado a gente falou justamente do... que já abriu a câmera aqui, muito bem. A gente falou justamente de um case, né, muito recomendado aí de logística reversa de medicamentos e suas embalagens, que conseguiu engajar o consumidor na sua atribuição também. Então, como acordos setoriais, que no papel ficam muito bem, se não engajarem todas as partes, também não saem do papel, né? Então, também discutimos muito como é o papel, como cada um de nós tem que ser informado, provocativo, engajado, falar de tudo isso de forma descomplicada também, que é o que a gente faz em comunicação na rede, como trazer isso tudo a um vocabulário e a um diálogo que faça sentido com diferentes públicos, justamente para que não fique restrito ao pessoal que cabia num Fusca e ainda tinha espaço. Sônia, sabe que interessante sua colocação, assim, só um ponto bem rápido. Eu tive a sorte de trabalhar na CETESB 20 anos sempre com a agenda mais positiva, não estava na fiscalização nem no licenciamento, que é a parte talvez mais visível. Então, essa questão de parcerias, de cooperação, sempre foi, para mim, muito claro. E quando a gente fala de avaliação de ciclo de vida, o que eu brinco com clientes e empresas que me procuram, assim, pessoal, começa com um pensamento de ciclo de vida. E aí daqui a pouco você está na metodologia, assim, sem querer, porque uma hora você vai precisar. Você vai precisar fazer a conta, mas começa com o pensamento e isso já vai te dar uma visão, inclusive de mapeamento de stakeholder muito diferente. Eu vejo empresas agora com a onda do ESG, né, buscando muito matriz de materialidade, construir, e eu falo, mas vamos olhar o teu ciclo de vida? O cara, opa, como é assim? E a gente percebe que às vezes as empresas não têm esse hábito de entender os stakeholders da cadeia da qual ela faz parte. O cara fala do governo, fala da comunidade afetada, fala do investidor e esquece o próprio fornecedor e o cliente, né? Então é muito interessante essa colocação sua, é muito importante sim. Fabrício, você abriu a câmera, então você tem a palavra, por favor. Daí a gente já dá para a Fernanda também. Não, eu só queria que, Flávia, te cumprimentar. Não à toa aqui, a nossa coordenadora aqui, a Alessandra, a Sônia, o convite vem em razão, acho que, do pragmatismo que você traz para o tema. Acho que economia circular é um tema que gira em várias companhias hoje, né, no próprio poder público, essa discussão da ISO para ter uma regulamentação global do tema, pelo menos minimamente para orientar, né, a economia circular nas suas várias vertentes. Nós temos no Brasil
Eu tive o privilégio aí de trabalhar com a CNI para construir uma política pública dedicada à economia circular e o desafio de trazer, né, para uma norma um tema que é tão diverso, tão amplo, tão macro, como uma política pública pode induzir. E talvez esse seja o nosso papel, né, de promover, trabalhar com instrumentos econômicos, fiscais, financeiros, que prestigiem ações para a economia circular, né, para que o setor hoje que está fazendo, que está investindo, que está estudando, que está desenvolvendo, né, consiga, de certa forma, ter um diferencial competitivo, para além da expectativa do consumidor, que isso demora, tem todo um processo, acho que a Sônia pôs isso muito bem, o desafio de engajar o usuário, o consumidor, dentro desses processos, mas aqui é apenas uma fala de agradecimento e também registrar que é um privilégio, acho que a rede, e eu lembro sempre, né, do trabalho da Sônia e de todos aqui, amigos que estão aqui no grupo, o desafio que a gente tem, né, de expandir esse conhecimento, de levar todos do setor privado empresarial, né, as ações relacionadas a ciclo de vida, economia circular, logística reversa, todo esse tema, toda essa agenda que não tem mais volta, que, lógico, conversa com o ESG. Basta pegar as práticas recomendadas da BNT, vai ver lá, ciclo de vida, logística reversa, economia circular, são temas que estão na BNT de ESG. Então, aqui é um cumprimento, um agradecimento e sempre um privilégio estar aqui nesse grupo, podendo estar aprendendo aqui a cada dia sobre o tema. Muito obrigado, Sônia, Alessandra, parabéns aí pela iniciativa. Nossa, imagina, obrigada a você. E Fabrício, inclusive, é nosso conselheiro, então estamos mais felizes ainda de ter toda a sua expertise compartilhada com tanta generosidade. Muito obrigada. Pode falar, Fernanda, querida. Bom, primeiro, obrigada, Flávio, pelo teu compartilhamento. E a minha dúvida tem um pouco a ver com o que o Fabrício trouxe, né, das questões de regulamentação e de taxação, inclusive. Eu estou estudando um pouco do imposto que a Espanha estabeleceu, né, para a questão de economia circular, e eles, por causa de um cliente, eles trazem a questão de embalagens reutilizáveis, e aí trazem um pouco de embalagens recicladas, não trazem conceitos tão claros, né, acho que a gente tem um desafio grande ainda, né, até na questão de legislação, de trazer essas diferenciações, o que é reciclável, o que é reciclado, o que precisa ser incorporado, o que tem que ser feito. E aí queria saber um pouco de você, o quanto tem conseguido acompanhar esses movimentos internacionais e se tem algum que você entende que seria a referência, que a gente poderia até usar como um modelo mais consistente, né, trazendo esse direcionador para a economia circular, porque uma preocupação que eu tenho é que as empresas, por exemplo, aqui que exportam, né, daqui a pouco vai ter a lei da Espanha, a lei dos Estados Unidos, a lei do Japão, a lei do Canadá, cada uma pede uma coisa, cada conceito é diferente, e a gente, no fim das contas, acaba tentando atender imposto e legislação, mas não faz esse olhar, né, que a CV traz de entender o que realmente é relevante para o negócio e o que deveria ser priorizado. Puxa, Fernanda, obrigado pela tua pergunta. Eu vou tentar responder ela direto e depois eu respondo de verdade. A resposta direta é não tenho a menor ideia. A resposta que eu posso te dizer para ajudar ao debate é assim. Eu tenho acompanhado a proliferação, diria até, de legislações diversas sobre assuntos relacionados à economia circular. E aí eu vou dar um recorte muito importante sobre a questão de plásticos e especificamente plásticos de uso único. Eu acho que talvez esse seja o ponto mais hoje debatido, regulamentado e de formas totalmente diversas em vários lugares do mundo. Tem desde banimento, passando por taxas, passando por mecanismos de compensação de fronteira, inclusive por conta de logística reversa na importação. Eu acho o seguinte, Fernanda, não tem uma solução ainda completa, eu não conheço nenhuma que eu possa falar, essa aqui é legal, referência, vamos todo mundo usar. O que eu tenho é uma grande esperança que o esforço das Nações Unidas de juntar todo mundo numa conversa sobre um acordo vinculante para combater a poluição pelos plásticos gere como filhote, se não dentro do próprio acordo, em paralelo, um entendimento mais harmônico da questão e que tente pacificar
essa diversidade enorme de situações. É algo parecido com o mercado de carbono. Fui dar uma aula de mercado de carbono outro dia e eu entrei num sites aí para ver preço de mercado, de crédito. Gente, tem gente vendendo crédito de carbono a 1,3 dólares. Tem gente vendendo crédito de carbono a 130 dólares. Não é o mesmo crédito, evidentemente. O mecanismo de verificação, o entendimento de adicionalidade, tem uma série de questões que variam. E hoje é a mesma coisa com relação a mecanismos de economia circular, pensando especificamente aí em recuperação de materiais, especificamente do plástico. O que eu acho é que a gente vai ter que aproveitar experiências, algumas melhores, outras piores, para analisar e, assim, ao longo do tempo, estabelecer recomendações. Eu não tenho essas recomendações, infelizmente. Eu sou um crítico do banimento, tá? É bom dizer, já tive conversas acaloradas com vários atores, inclusive alguns membros desta rede, algumas entidades às quais eles fazem parte, inclusive como membro de um órgão ambiental, falando como governo na época, porque eu acho, para muitos casos, especificamente uso único, que se exagera a dose. Eu acho que tem horas que o pessoal usa banimento quando um instrumento econômico do tipo tributário poderia ser mais eficiente, sei lá. Então, tá bom, você vai banir, e quem vai fiscalizar o banimento, qual a sanção, o que vai acontecer e qual o sentido de simplesmente tirar do consumidor, se você não tem associado uma ação de educação ambiental que faça compreender o porquê disso. E o que vai substituir aquilo que foi banido, sim, né? Exatamente. E aí vamos falar em ACV, a gente tem que falar de função de produto, tem que falar de foco em função, em como é que você satisfaz necessidades, né? Enfim, e como é que você chega lá. O que eu quero colocar, assim, para a gente não demorar demais nesse tema, mas é assim, eu acho que a gente vai ter que criar formas de acordo. E digo mais, nisso tem duas questões que dizem respeito especificamente à empresa e que aqui eu queria deixar o recado também. O primeiro é, as empresas vão ter um papel fundamental nisso. Hoje em dia, as empresas, para muitos assuntos, têm poder de influência maior que muitos países. É a tal da paradiplomacia. Então, eu acho que a forma de algumas empresas estabelecer internamente seus entendimentos, visões e estratégias pode influenciar positivamente a construção de políticas públicas mais eficazes se os governos abrirem espaço para esse diálogo. Não é sempre que abrem, tá? Tem esse pré-requisito. Por outro lado, do ponto de vista empresarial, eu acho que tem uma questão que, e eu falo isso para clientes, quando eu tenho clientes de grandes empresas, eu falo assim, gente, tem uma realidade dura que vocês vão ter que encarar. Vocês que trabalham com produtos globais, talvez tenham que aceitar que talvez alguns produtos tenham soluções diferenciadas em locais diferentes. Pegar a embalagem retornável que você falou. Brasil. Gente, tem lugar que embalagem de vidro é completamente inviável. Não precisa nem fazer a CV. Você só olha e fala assim, onde é que é o reciclador mais próximo, ou no caso do retornável, onde é a distância da fábrica para voltar e encher e devolver. Então, talvez ali um refil seja melhor do que o retornável, por exemplo. Então, assim, o que eu quero dizer é que o mesmo produto de uma mesma empresa pode ter que usar embalagens e soluções de economia circular diferentes em cada região geográfica, no mesmo país como o Brasil. Talvez a embalagem do teu produto X, lá de produto de limpeza X, vai ser uma em São Paulo, uma no Pernambuco e outra em Roraima. Porque são soluções de logística e de efeitos ambientais de cadeia produtiva muito diferenciados. E aí o pensamento, se não a própria avaliação do ciclo de vida, vão ser fundamentais para fazer essa diferenciação. Estou dizendo isso porque eu estou justamente fazendo um peer review, é sigiloso, não posso abrir o cliente, mas que é exatamente isso. O cara está fazendo um estudo e a minha resposta é, legal, o teu estudo foi com base numa região geográfica, mas e se a gente transportar isso para outro estado do Brasil, você pode inviabilizar, porque a tua distância transportada já vai mudar totalmente. Então você tem questões aí que a avaliação do ciclo de vida vai ter que pelo menos pontuar para as empresas. Olha, aqui tem um ponto de alerta, aqui tem um ponto de atenção para a tua estratégia corporativa. Talvez aqui ela não funcione desse jeito. Então, você vai ter que ter uma solução A para esses lugares, esse grupo de lugares que tem esse atributo, por exemplo, uma distância até um raio X de quilômetros da tua fábrica, onde o reuso vai ser viável, e essa aqui onde não vai ser. Qual é o valor do X? Aí você, por favor, faça uma avaliação de ciclo de vida que vai te dar essa resposta numa análise de sensibilidade de resultado na interpretação. Então é isso, é entender que a gente vai ter
como empresa global, que reverteu uma parte do movimento de globalização, que foi a padronização de produtos globais, e entender que agora a gente vai ter que ter produtos globais, mas com diferenciação, segmentação local. Isso é uma realidade dura para muitas empresas, né? Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Olha, eu estou vendo só um comentário aqui, enquanto, não sei se a Sônia está olhando as perguntas aqui, eu queria só destacar que eu estou vendo muitas questões aqui nos associados, e inclusive, primeiro agradecer a gentileza de todos aí com os comentários, mas também dizer assim, eu estou vendo gente, inclusive, do setor elétrico. Pessoal, eu não estou querendo dizer que energia não é importante, muito pelo contrário, não esqueçam que eu entrei no mundo da ACV pela porta da energia, e sou engenheiro, lidei com o mundo das energias, dou aula disso ainda, então para mim é muito importante, inclusive, tanto para a escolha de matriz, né, anteontem mesmo dei uma aula sobre impacto ambiental de sistemas energéticos, e a aula termina mostrando o resultado de uma CV, né, comparando diferentes alternativas para geração de eletricidade, mas assim, independente disso, de escolha de fonte energética, nas próprias operações das empresas de energia existem muitos pontos de melhoria, onde, inclusive, a variação do ciclo de vida pode ser significativo. Pegar o caso de hidrelétrica, né, que eu conheço, sim, gente, qual o consumo de cimento, de aço, de óleo lubrificante para equipamento, de óleo diesel para máquina de construção, você tem no ciclo de vida de uma hidrelétrica, que foi exatamente o que eu estudei no mestrado. Então, só quero pontuar que mesmo nos setores que eu estou dizendo que a gente tem que olhar para os outros, mas mesmo no setor de energia tem muita oportunidade, as operações do agronegócio, de onde vão vir os biocombustíveis, né? Como é que eu vou fabricar, por exemplo, defensivos e, sei lá, fertilizantes para criar toda essa massa aí de biomassa ser convertida em biocombustível, tudo isso precisa ser avaliado e a avaliação do ciclo de vida é fundamental, mas cabe um olhar de economia circular, né? E aí, claro, só para deixar a palhinha aqui, não vamos esquecer que a gente tem alguns setores no Brasil que já operam de forma circular e, com certeza, a cadeia da cana é um deles. Tem outros. A cadeia da cana é um que, historicamente, já... né? Eu sugiro quem tiver interesse, conheça o setor da cana, você vai ver que a vinhaça vira fértil irrigação, as peneiras cuxicuxi, os resíduos gerados no meio da produção do etanol vão todas para compostagem, os resíduos de lodo de equipamento de controle de poluição vão para compostagem, o bagaço, obviamente, é uma fonte de energia. Então, assim, você vai vendo que já tem uma circularidade no setor e que talvez a gente possa estudar para que ela seja aprimorada. E a gente nem combinou, mas já fica aqui a dica para todos ficarem atentos. A Raizen, que é uma das nossas associadas, vai falar numa das reuniões do Agro justamente sobre essas práticas de circularidade nas suas operações e nas suas inter-relações com os vários stakeholders. Perfeito. Inclusive, só destacando aqui um dado. Quando eu comecei a tratar de sustentabilidade no setor de sucro energético em 2002. Na época, a gente tinha indústrias que faziam uma tonelada, para cada tonelada de cana processada, consumiam 5,8 metros cúbicos de água. Hoje tem empresa que faz com 0,85, não sei a raiz enquanto tá, mas é essa ordem de grandeza, pessoal. É um décimo. O cara tá usando um décimo, por estratégia, claro, tecnologia, claro, mas assim, porque alguém teve a preocupação, porque alguém foi olhar. Porque o cara poderia ter se acomodado numa situação, não, eu já faço reuso de água, tá tudo certo. Mas será que não dá para ir além? Então é isso que eu quero deixar a provocação. Sempre olhar no ir além, sempre essa ideia da melhoria contínua, porque tem muita oportunidade, principalmente quando você olha também outros estágios do ciclo de vida dos seus produtos e serviços, né? E também fica a dica da gente promover práticas do Brasil para fora, ao invés de achar que tudo que é lá fora é melhor. Muito pelo contrário, né? Essa volta do protagonismo brasileiro nas COPs e em tantos ambientes no tema de sustentabilidade, meio ambiente, economia circular, vai ser muito bom para finalmente atrair interesse, tecnologia, inovação, financiamento para práticas que já temos, né? Inclusive para setores onde a gente às vezes se acha o patinho feio, como resíduos, né? Eu tive a oportunidade de ir em alguns fóruns internacionais, aí você vê os dados europeus de percentuais recuperados, fala, nossa, a gente está muito mal, não sei o quê. Só que, por outro lado, num desses fóruns, a própria GIZ, né, que é o órgão de cooperação alemão, me convidou para ir para a Índia, porque ele falou assim, vamos lá, porque eu quero que você conte para eles o que é apoio ao catador.
Porque lá na Índia tem 1 bilhão de catadores e não tem condição de fazer esse apoio que vocês já fazem há 20 anos no Brasil. Então, muitas empresas que eu sei que estão aqui, que trabalham nessa vertente de apoio ao catador, têm um aprendizado que também pode ser compartilhado quando a gente fala de outros países, numa cooperação sul-sul, que eu acho que a gente tem, o Brasil especificamente, está posicionado muito bem para oferecer apoio para outros países que não estão no mesmo ponto ainda da jornada que a gente já conseguiu chegar em alguns assuntos. E sem dúvida o nosso agro aqui, até você estava vendo aqui, né, Sônia, se divulgando a participação da Marília aqui, então eu já vou também destacar o papel, por exemplo, da Embrapa, além de outros órgãos, né, são fundamentais nessa trajetória e que a gente tem, com certeza, muito a ensinar também e compartilhar e aprender com essas outras experiências, né? Infelizmente, eu estou vendo que tem alguns colegas que já estão tendo que sair em razão do tempo. Eu adoraria continuar ouvindo ainda o dia inteiro, a semana inteira. Muito obrigada, Flávia, Alessandra, por essa ponte, Fabrício também. Os comentários aqui são fantásticos no chat, não tenho nem como agradecer. E vários, com certeza, vão querer a apresentação, que eu vou transformar em PDF. E a gravação que eu vou, para não associados, eu vou ter que mandar por WeTransfer em razão do peso, e os associados tem no GT, no Teams do GT aqui de Economia Circular, coordenado pela Alessandra e pela Rebeca. Perfeito, Sônia. Eu só agradeço aqui a oportunidade mais uma vez, para nós é um prazer compartilhar o que a gente tem aprendido aí nessa trajetória e fico à disposição de vocês, da rede, de qualquer um, para continuar essa discussão em outro momento. Obrigada. Nós que agradecemos, que delícia de aula, professor Flávio. O professor foi meu professor na pós, né, no MBA da Trevisan, o doutor Fabrício também. E lá, logo no início da aula, assim, você falando, né, sobre economia circular, já fui assim pensando e planejando essa sua participação aqui, abrilhantando o nosso GT. Então, muito obrigada. É um privilégio estar aqui te ouvindo. Obrigado, o privilégio é meu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima aí. Bom final de semana. Obrigada. Muito obrigada. Bom final de semana. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.